terça-feira, o tema foi a salvação e o batismo do Espírito Santo, mas o nosso enfoque na terça foi sobre a salvação. Quase que nós não falamos do batismo do Espírito Santo, nos focalizamos em quê? Na salvação. E é verdade, falamos que tanto a salvação quanto o batismo do Espírito Santo são duas experiências distintas ou diferentes, mas que envolvem a ação de quem? Do Espírito Santo. Para alguém ser salvo, é preciso o Espírito Santo lhe convencer do pecado, da justiça, do juízo. Alguém acordou? Se lembrou disso? Amém. Amém. Então, o nosso enfoque na terça foi mais sobre o que? A respeito da salvação. E nós falamos que o Espírito Santo recebe-se por medida, né? Exatamente. Quando é que nós recebemos o Espírito Santo? O dia que recebemos Jesus como Senhor e Salvador. O dia que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Quer dizer, você recebe o Espírito Santo a quando da salvação. A partir daquele momento, o Espírito de Deus entra. Ao incrédulo, o Espírito Santo está fora, agindo por fora, levando o incrédulo, o bêbado, o adúltero, o prostituto, o gatuno, aquele do peculato, aquele do... Qual é o nome agora? É o peculato, né? Do desvio. O Espírito começa a agir por fora nele, levando-o a compreender o seu estado miserável, o seu estado desgraçado, o quão ruim ele está. E aí ele reconhece os seus erros e reconhece o senhorio de Jesus Cristo, confessa os seus pecados, ele aceita Jesus e aí o Espírito Santo entra nele. Dissemos que a quando da salvação todos nós temos o Espírito Santo a mesma. Todos nós temos o Espírito Santo a mesma. Todos nós temos o Espírito Santo a mesma. Isso tem que ficar. Todos nós temos o Espírito Santo na mesma. Exato. Deus nos dá o seu Espírito Santo na mesma medida. Só que o Espírito Santo pode crescer. A medida do teu Espírito Santo na tua vida pode ser mais, pode ser menos. E hoje vou provar isso. Amém? Amém. O aumento, o crescimento da pessoa do Espírito Santo dimensionalmente em ti é algo que depende de cada um individual. A ação de Deus, a quando da salvação, ele te dá o Espírito Santo. Lembra do exemplo, né? Tivemos aqui de novo. Vou precisar. Ok. Pode deixar mais tarde. Vou precisar dos 2 milhões. Aí todos nós temos o Espírito Santo. E a crente que está aqui, vamos dar exemplo nós aqui no Sinal da Salvação. Está aqui no Sinal da Salvação há 2, 3 anos. O Espírito Santo dele continua na mesma medida. De há 2, 3 anos. O Espírito Santo não aumentou, não cresceu, não desenvolveu, continua na mesma dimensão. Pastor, é verdade? É. A única pessoa que tem Espírito Santo sem medida, de forma ilimitada, é quem é? Alguém se lembra o versículo? Oséias. Não, se você não se lembrar, não tem problema. Oséias? Alguém disse Oséias? Não é Oséias. Mas dissemos que Jesus tem o Espírito Santo sem medida, de uma forma ilimitada. Mas nós temos em nós o Espírito Santo de uma forma limitada. Deus nos dá o Espírito Santo quando somos salvos numa certa medida, igualitária, igualdade. E à medida que nós formos caminhar com Deus, entendermos a pessoa do Espírito Santo, desejarmos Ele, buscar mais Ele, o Espírito Santo em nossa vida começa a desenvolver. A diferença da igreja contemporânea e da igreja primitiva é que a igreja primitiva, que a igreja do Atos dos Apóstolos, compreendeu a importância, o papel do Espírito Santo, e por isso é que
marcou que a igreja contemporânea não consegue nem pela metade chegar. Se olharmos os atos dos generais da fé que nós conhecemos, ouvimos os grandes generais da fé, o que lhes fez ser generais. Se alguém já ouviu falar desta mulher, Catherine Kuhlman? Alguém já ouviu falar do pastor Benny? Alguém já ouviu falar do falecido, meu amigo, eu vou explicar assim, o Kenneth Hagin? Essas pessoas só têm algo em comum, que está na Bíblia. Só existe algo em comum que nós desprezamos. Sabe o que essa igreja contemporânea quer? Essa igreja quer poder. E onde é que se encontra o poder? Essa igreja quer operar maravilha. E onde é que está a ação das maravilhas? Então, coloca Atos dos Apóstolos. Já comecei a falar aí, pronto. Nem lemos. Já comecei a avançar com ele. Capítulo 1, Atos dos Apóstolos. Bom, acho que eu vou gravar. Hoje não tem caída, mas já passou. Vou pegar aqui. Pode ficar. Não tem como colocar no YouTube. Não coloca. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículo 4 a 5. Hoje vamos ler muito a Bíblia. Aliás, começamos o culto tarde. Começamos quase 18h35, porque o gerador estava arrancado. Então vamos compensar esses minutos, amém? Amém. Vamos ler? Podemos ler? Amém. E estando com eles, está falando de Jesus, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. 5. Porque na verdade João batizou com quem? Está falando de João quem? João Batista. Na verdade o nome dele não é João Batista. O pai dele não lhe deu o nome João Batista. É João o Batista. Lhe deram o nome de o Batista por causa do ministério dele de batizar. Então é João o Batista. Ele estava batizado, então lhe atribuíram o nome de o Batista. Alguém pegou? Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. São discípulos de Jesus que já foram batizados nas águas. E Jesus está lhes dizendo, o João batizou com as águas, mas sereis batizados com quê? O Espírito Santo. Então existem dois tipos de batismo: batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo. Vimos isso na terça-feira ou não? Não preciso ir lá naquele texto. Ok. A coisa primordial, a coisa básica chama-se regeneração. O que é regeneração? É o novo nascimento. Sempre que ouvis a palavra regeneração, imagina o novo nascimento. Estamos em sintonia? Amém, pastor. Quando é que alguém nasce de novo? Quando é que alguém é regenerado? O momento que ele aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, naquele exato momento começa o processo regenerativo. Amém. Ele nasce de novo. Então a regeneração ou o novo nascimento é primordial. Amém. Alguém entendeu o que eu disse? Amém. Então, qual é o modelo básico para a salvação ou para a conversão? O modelo básico para a conversão é arrependimento, perdão dos pecados, que é o segundo, batismo nas águas, e depois é que é o recebimento do Espírito Santo. Alguém entendeu? Este é o modelo básico para a conversão ou a quando da salvação. O que nós falamos na terça aqui, apenas resumir. Primeiro, arrependimento dos seus pecados, recebimento do perdão dos pecados. Quando eu me arrependo dos meus pecados, então eu recebo o quê? O perdão. Compreendemos? Depois de receber o perdão, o terceiro passo a seguir é que batizar nas águas. Compreendemos? Então, depois
depois de eu ser batizado nas águas, pode vir um processo que é o quarto, de quê? De ser cheio do Espírito Santo, ou recebimento do Espírito Santo. Agora, escute. O batismo nas águas, repito, presta atenção. O batismo nas águas não tem parte na salvação. Eu vou repetir para explicar. O batismo nas águas não tem parte na salvação. Os meus alunos que passaram nas minhas mãos estão a entender. No batismo, sabem disso. Eles são bem. Esse é o exame. Eles beberam bem. Porque quem passa nas minhas mãos tem que ser conhecido que passou nas minhas mãos. E eles sabem o quanto sofreram para poderem ficar maduros. Há pessoas que dizem: eu vou ser salvo quando for batizado. Vocês já chegaram a ouvir isso? E há pessoas que acham que ele é salvo quando desce as águas. Já recebi telefonema, ainda o ano passado, de alguém que acompanhou na rádio, ouviu a mensagem e gostou, veio com o propósito de ficar na Adonai. E o lugar mais próximo é aqui no cenáculo da salvação. E a primeira pergunta foi: quando é que vão batizar? Porque eu quero já me batizar para a salvação. Está a compreender? Amém. Ele tinha um conceito equivocado. E eu tive que corrigir e dizer: não, nós não batizamos para a salvação. Você não é batizado para ser salvo. Você é batizado por ter sido salvo. Amém. Alguém está a perceber? Amém. Nós não somos batizados nas águas para sermos salvos. Somos batizados nas águas por termos sido salvos. Primeiro processo é aceitar Jesus. Quando eu me arrependo, aceito Jesus, eu recebo o perdão dos meus pecados, eu sou salvo e ponto final. Se eu morrer naquele dia, se eu morrer antes do batismo nas águas, eu estou no céu. O batismo nas águas não condiciona a entrada nos céus. Alguém entendeu isso? O que condiciona é a regeneração. Se você não for ainda regenerado, regeneração é que? Novo nascimento é que? Regeneração. E o novo nascimento é que, afinal? É nascer, entrar no ventre da mãe. Lemos o texto, João capítulo 3, o que Nicodemo estava a questionar, não é? E Jesus lhe disse que é nascer do Espírito. Quando você ainda não é salvo, o teu espírito está morto. Amém? Amém? Por isso é que lemos os textos: o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque lhe parece que é loucura. E quando entra aqui homem natural, homem carnal, ele está vendo você xire mandar, pastor a pular. É preciso tudo isso. Mas também tudo isso é para quê? Está entendendo? Vai falar uma coisa mais difícil. Então, somos batizados nas águas, descemos nas águas por termos sido primeiro salvos. E não é que vamos descer as águas para sermos salvos. Os irmãos que passam na minha irmão, essa foi uma coisa muito essencial, crucial, que eu tanto insisti. Ok? Se a tua mente é que você vai ser salvo no dia que você for batizado nas águas, então você, mesmo descendo nas águas, você tomou banho. Aí a pergunta vai ser: o batismo nas águas é o que é? Os que me defendem podem falar, os que me representam. Batismo nas águas é? Ok, mas podem lutar, vocês me defendem. Ok, pode, mas é o sepulcro.
sepultamento do velho homem anunciado publicamente. Daquilo que Eu tenho um time que me defende. E não sério, eu tenho um time que me representa. Quando eu tiver que falar sobre essa escolha da salvação, aqui eu não tenho problema. Porque tem pessoas aqui que eu sei que me representam. Amém? E o que disseram é isso. É o primeiro mandamento, é um dos mandamentos. Batismo nas águas é o quê? É a demonstração visível ou exterior daquilo que ocorreu espiritualmente a quando da salvação. Quando alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador, o que aconteceu? Ele morreu para os seus pecados e ressuscitou com Cristo. Por isso é que o símbolo, a fórmula do batismo, quando você faz isso, entra em morte, sepultamento e ressurreição com Cristo. Estamos entendendo? É apenas uma demonstração visível, exterior, ou em outras palavras, uma expressão exterior daquilo que ocorreu quando você aceitou Jesus Cristo. Irmão, lembram-se dos dois ladrões na cruz? Um deles, Jesus lhe disse o quê? Hoje mesmo estará comigo aonde? No paraíso. Ele foi batizado? Não. Entrou no céu ou não entrou? Vai entrar ou não vai? Ele vai. Sabe por quê? Ele não teve mais tempo, ou Jesus não tinha como descer da cruz para lhe batizar nas águas. Mas isso não significa que você não tem que se batizar nas águas. Quando você está na igreja, já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Deus Salvador, passa um ano, passa dois, você não está se batizando, isso é sinal de que há um gato ali. Não tem por que crente que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador permanecer numa igreja, e sobretudo uma igreja como a nossa, numa igreja pastoreada com esse pastor aqui careca, e você ficar aqui pelo menos 2 anos sem descer as águas. Ok, se fosse na véspera da quarentena, tudo bem, ninguém ia se batizar. Agora não. Nós anualmente batizamos cerca de 3, 4 vezes. Os irmãos estão na hora do batismo para serem batizados. A pergunta é, irmão, você está aqui quando? Não, já estou aqui há 2 anos. Você ainda não é crente? Não é que eu sou crente. Já desceu as águas? Não ainda. Espera de quê? É sinônimo de que alguma coisa não está bem com essa pessoa. E muita gente foge ser batizado nas águas justamente por quê? Por causa disto. Estão para compreender? Alguém está a compreender o que há na salvação, a diferença da salvação e do batismo nas águas? Vou para a pergunta: alguém compreendeu a diferença da salvação, ou melhor, regeneração, novo nascimento e de batismo nas águas? Alguém compreendeu? Amém. Tem que entrar, tem que ficar. Tem que ficar como o nosso louvor, eu entrego minha vida. Ok? Cante isso. Agora, o batismo no Espírito Santo é algo diferente, como dissemos na terça. Tanto, irmão Dário, acorda, tanto a salvação, que é a regeneração, e o batismo do Espírito Santo, 2 experiências distintas, mas ambas envolvem a ação direta do Espírito Santo. Na salvação, o Espírito Santo está fora, convencendo o pecador do seu pecado. E quando ele aceita, o Espírito Santo entra como selo. Os irmãos se lembram falar de selo. Deus lhe sela para dizer: é propriedade exclusiva minha. Ele tem o Espírito Santo por certa medida. Alguém compreendeu? Ok, vamos ler mais textos. Vamos ler mais textos para terminar essa parte. Coloca Atos capítulo 2, versículo 37 a 38. Vamos ver o que aconteceu quando o povo foi batizado com o Espírito Santo, falava em línguas, e aí Pedro, ousado, começou a falar. E o que aconteceu? Leia comigo o texto. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Aqui foi já quando eles disseram: esses estão bêbados.
E Pedro disse: não, a esta hora, após bêbado, Pedro começou a pregar. Pedro, que era medroso, com ousadia, intrepidez, falou cheio de unção a palavra de Deus. E todos que ouviram agora entraram já. Pedro disse: estava aquele que vocês mataram? Essa é a obra dele. E eles perguntaram a Pedro: agora o que é que nós vamos fazer? Pedro disse: o Espírito Santo já agiu. Disse-lhes Pedro, o que é que Pedro disse? Primeiro o quê? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão dos pecados. Na versão revista atualizada diz regeneração. E recebereis, pode deixar, não tem problema. E recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui tem vários elementos. Primeiro elemento, eles estão preocupados com o que vamos fazer. Pedro disse: primeiro caminho é que é arrependimento dos pecados. Estamos em sintonia? Arrependimento dos pecados é o primeiro elemento. Depois do arrependimento dos pecados, o que é que antecede, ou o que é que sucede? Batismo. Este batismo é batismo nas águas. Estamos em sintonia? Quero dizer que você não pode ser batizado sem ter sido ou sem ter se arrependido. Alô? Estamos em sintonias. Você não pode se batizar sem ter se arrependido dos teus pecados. E você não pode se arrepender dos teus pecados sem ter ouvido Evangelho. Alguém se lembra na terça falamos disso? Primeiro tem que ouvir o Evangelho. Esse Evangelho que você vai ouvir, o Espírito Santo está lá, vai te convencer e te levar ao quê? Ao arrependimento dos seus pecados. Então ali você é batizado nas águas. Por causa de quê? Da remissão dos teus pecados, do perdão dos teus pecados. Nisso, o Espírito Santo já está contigo a partir do momento do arrependimento. Agora, o dom do Espírito Santo que ele está a falar especificamente do batismo com o Espírito Santo. Quer dizer que quando você se arrepende, você é batizado pelas águas, você abriu o caminho para este evento do dom do Espírito Santo. Alguém me entendeu? Good. É possível, e pode acontecer, isso não é problema, alguém não ter sido ainda batizado nas águas, mas ele já se converteu, ser batizado com o Espírito Santo. É possível e pode acontecer. Estamos a compreender? Porque o batismo das águas não condiciona o batismo com o Espírito Santo. Porém, a regeneração ou o novo nascimento condiciona o batismo com o Espírito Santo. Falei isso na terça. Hoje estou a falar em dois termos clássicos. Repito isso. O batismo nas águas não condiciona o batismo com o Espírito Santo. Entendemos essa linguagem? Em outras palavras, estamos a dizer: para você, ou seja, pelo fato de alguém não ter sido batizado nas águas, isso não impede Deus de batizar com o seu Espírito Santo. Compreendemos isso? Amém. Porém, a remissão dos pecados, a regeneração ou a salvação condiciona o batismo com o Espírito Santo. Em outras palavras, você não pode ser batizado com o Espírito Santo sem antes Jesus ser o teu Senhor e Salvador, que é o nascimento de novo. Se você ainda não nasceu de novo, você não está aberto para os mistérios de Deus. O Espírito Santo está fora de ti. E o primeiro trabalho que tem é te levar ao arrependimento. E quando isso acontece, o Espírito Santo entra e está agora em ti numa certa medida. A isto você está aberto.
batismo do Espírito Santo, em outras palavras, é ser cheio do Espírito Santo. Você não pode encher se não tem nada. Em outras palavras, estou a dizer, você não pode aumentar, acrescentar se não tem. Se acrescenta naquilo que já existe, sim ou não. Amém. Então o batismo do Espírito Santo é isso, é esse acréscimo. Então o Espírito Santo não está em ti, nem pode se acrescentar lá nada. Compreendemos? Amém. Está claro? Amém. Ok. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nem metade ainda cheguei. Tudo isso é para os irmãos entenderem todo tipo de linguagem. Capítulo 8, vamos olhar versículo 4 a 18. Acompanhem algo muito importante. Isso ainda tem a ver com essa explicação, para os irmãos entenderem o processo do batismo do Espírito Santo. Se você não conhece alguém que ainda não foi salvo, está a falar em língua, entende que é a língua diabólica, é demoníaca. Eu disse, no Tadeira, os bruxos também falam em línguas. Está de amaldiçoar aquelas línguas. Não. Batismo com o Espírito Santo é exclusivo para os crentes nascidos de novo. Repito, batismo com o Espírito Santo, evidência em línguas, é exclusividade para aqueles que nasceram de novo, pessoas regeneradas, pessoas que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não é para bêbado. Não é para aquele que está na pensão. Ok. Coloca a versão RA. Ok. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Seja age ok. Entremente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Vamos até o versículo 18. Continua. Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânime as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Está entendendo? A palavra de Deus tem que ser acompanhado com poder. Em outras palavras, a teoria tem que ser acompanhada com a prática. A palavra de Deus tem que ser acompanhada com sinais. Sinais são a autenticidade da palavra. Não podemos nos focar no sinal deixando a palavra. E bem verdade, onde a palavra é ensinada de forma genuína, é pregada como é, haverá manifestações dos sinais. Amém. O povo da igreja contemporânea quer sinais, mas não quer compromisso com a palavra. Dali a razão de que não estamos a ver os sinais evidentes no nosso meio. Estamos em sintonia. Irmão, pegue a palavra, coloca na mão direita, você verá na mão esquerda os sinais. I'm preaching. Eu estou a falar coisa boa. Eu estou a falar. Deixa com Deus, vamos absorver. Absorver. Eu estou em extase. Querendo coisa boa. O que eu vos disse é boa. Alguém está gravando? Grave. Quando eu estiver na eternidade, essa palavra vai falar mais de mim. Falei que? Vamos levar aqui outro. Pois, falava da demonstração. Palavra e sinais andam juntas. Não siga os sinais. E quando não siga os sinais, você vê Marcos, a Bíblia está a dizer, esses sinais farão o quê? Seguirão. Olha o que nós invertemos. Nós estamos a correr atrás de sinais. Mas Jesus disse, os sinais vão nos seguir. Esses sinais seguirão os que crerem. Correr atrás do profeta para quê? Me profetiza. Não. O profético vai te seguir. Ele está a procurar quem está na palavra. Porque na verdade o grande profético é a palavra. Cenáculo, agarre a palavra, vai ver a profecia. Amém. Os sinais seguirão. Não é nós que temos que seguir e correr. Os sinais. Tá vendo? Já falei.
coisas que nós estamos à procura, elas também estão a nos procurar. Só que nós estamos no lugar errado, por isso que elas não estão a nos encontrar. Você não está na palavra, o sinal não te encontra. Você não está na palavra, a profecia não te encontra. Você não está na palavra, a cura, o milagre, a libertação não te encontra. Agarre a palavra, o resto eles quebra. É um compêndio, é um combo. Tudo está na palavra. Deus está nos levando assim, deixa assim que seja. Só tem mais dois cultos. Posso bater essa aí? Não sei como vamos terminar. Já te expliquei aqui. Foi ainda o mês passado. Foram bater porta de alguém. Foi lá o amor, foi dinheiro, foi riqueza. Alguém se lembra disso? Amém. Os irmãos estão a se lembrar, né? Amém. O outro só quis que? Dinheiro. Não é verdade? Amém. E dinheiro não deu para entrar. No outro, foi dinheiro, foi paz, foi alegria, foi não sei mais o que. Como é que é? Amor. E quando bateram, ele disse, o que ele disse para entrar? Amor. Eu disse, amor, eu quero que você entre na minha casa, na minha família. Quando ele abre a porta, está vendo todos eles, os demais, riqueza, paz, alegria, todo estão assim. Eu disse, mas não, eu só disse amor. O amor disse, não, é que por onde eu entro, entram todos eles. My God. Ele escolheu a coisa. Essa ilustração é para dizer que se você pegar, seguir a palavra, o resto te segue. Porque aquele resto de cura, milagre, libertação, sinais, prodígios, maravilha, estão na palavra. Por isso Jesus disse, esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão, em meu nome curarão, em meu nome ressuscitarão. É a palavra. Agora nós nos sinais vamos só ler. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e cojos foram. Se eu me esquecer, alguém me faz lembrar Estevão. Não me deixam terminar o culto. Vocês verem que o pastor está terminando, está dizendo levanta já, você tem o pastor Estevão. Versículo 8. E houve grande alegria naquela cidade. Vamos continuar. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica. Para ver se agora não é da agora. Iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele um grande. Vamos. Ao qual todos davam o quê? Do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Essas coisas não é de hoje. Tem muita gente a fazer prodígios, mas é magia. E atrai multidões. Vamos. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Pode falar. Os falsos só aparecem até o verdadeiro aparecer. Enquanto não aparecer o verdadeiro, os falsos têm lugar. Mas quando chega o verdadeiro, a luz, os falsos perdem a clientela. Eu disse que os falsos perdem a clientela. As cantinas dos falsos fecham. Ele tinha fama, mas é só até. Quando Filipe chegou, o negócio dele acabou. Até ele se converteu. Vamos ler o texto. Quando, porém, deram crédito a quem? A Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Ok? Filipe fez primeiro o quê? Evangelizou. O passo a seguir foi o quê? Iam sendo batizados, assim homens como não pode batizar sem primeiro anunciar o evangelho. 14. Ok. O próprio Simão, o mágico, abraçou a fé e, tendo sido o quê? Batizado, acompanhava Filipe de perto,
observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. O gajo estava dizendo, deixa eu usar esse termo, o gajo. O indivíduo estava dizendo, na magia eu fazia, mas o que eu estou vendo esse indivíduo a fazer é mentira. Realmente eu mentia aos outros. Ele está acompanhando de perto, está vendo? Não. Deus é tremendo. Ouvindo, presta muita atenção agora aqui. Onde está o que nós queremos abordar? Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Na perseguição, Filipe foi em Samaria, pregou a palavra. Havia antes um mágico chamado Simão que estava a enganar os outros. Filipe pregou, ouviram o evangelho, abraçaram o evangelho, foram batizados nas águas. Agora, os irmãos, os apóstolos que ficaram em Jerusalém, ouviram que Samaria recebeu o evangelho. Então, como Samaria recebeu o evangelho, vamos enviar o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Estamos em sintonia? Agora vamos ler o versículo 15. Os quais, descendo para lá, fizeram o quê? Oraram o quê? Para eles, para quê? Recebessem o quê? Esses irmãos abraçaram, aceitaram Jesus, desceram as águas, mas ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. 16. Porquanto não havia ainda descido sobre. Estamos entendendo? Eu disse as 3 dimensões na terça-feira. Por nós, em nós, e a terceira é conosco. E Jesus disse: o Espírito de Deus está sobre. Não, sobre mim. Jesus é quem disse, não sobre nós, sobre mim. Eu não sei se o Espírito Santo está sobre ti, eu não posso dizer isso. Então, à medida que estamos aprendendo, você vai entender se ele está sobre você ou só está dentro. Porque está dentro não é a mesma coisa estar sobre. O tempo vai nos permitir. Não havia ainda descido sobre eles, ou sobre nenhum deles, o Espírito Santo. Isso não quer dizer que eles não tinham o Espírito Santo. Quando eles aceitaram, o Espírito Santo neles estava numa mesma medida. Estamos a compreender? Mas agora, o Espírito Santo não veio sobre, que é o batismo do Espírito Santo, sobre. Mas somente havia o quê? Está na linguagem, havia o quê? Haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Foram batizados nas águas, aceitaram Jesus, mas ainda não foram batizados com o Espírito Santo. Versículo 16. 16 para agora. Ok, 17. Então lhes impunham as mãos e quê? Leiam, completam. Lhes impunham as mãos e Pedro e João, Espírito Santo desceu, ele chequeremandanga, rimantotorobana, chequetemanaba, chamananga, língua do céu, mancate. Quem não fala dessa língua, você vai falar, já tens que desejar. Olha o que vai acontecer. 18. Tu a sentir o Espírito de Deus. Amém. Vamos ler junto? Vamos ler, podemos ler? Vendo, porém, Simão, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o quê? O que ele fez? Continua os outros versículos. Continua, você vai ver a doçura. Nós ainda não vimos nada. Vamos ler? Propondo, concedei-me também a mim este poder. Este quê? Poder. Para que aquele sobre quem eu impuser as mãos faça o quê?
Simão viu coisa que nunca viu e disse: só lhe impõe as mãos, já está rimando. Irmãos, ser cheio do Espírito Santo é algo notório, visível. Você não pode ser cheio do Espírito Santo sem que os outros percebam que você está cheio. Sabe o que é que o Simão viu? Simão viu eles a falar em línguas. Simão viu eles a profetizarem. Disse: eu também quero. Porque isso é coisa de outro nível, sobrenatural. Eu também, a partir de agora, eu vou vos dar dinheiro. Me dá isso aqui. Aquilo que eu vou impor as mãos. Atos capítulo 9. Eu estou assim, do Espírito Santo. Versículo 5 a 17. Uau. Versículo, eu disse 5, né? Vamos olhar o que aconteceu com Paulo. O Saulo antes. Ele perguntou, no caso é o Saulo: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Avança. Mas levanta e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Avança. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Deus te faz jejuar. Saulo jejuou 3 dias. Ora, havia em Damasco, presta atenção agora, um discípulo chamado quem? Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Avança. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, presta agora atenção. Então Ananias fez que? Foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, impôs as mãos sobre o Saulo, que é o Paulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha, para que recuperes a vista e faz que? Fique cheio, Espírito. Esta é mais uma prova. Quando Paulo se cruzou com Jesus, ele aceitou Jesus, mas estava cego. Agora Jesus manda Ananias para ir cumprir uma missão, 2 missões, ou seja, uma com 2 propósitos. A primeira é orar para que Paulo recupere os olhos. Aqui dá uma boa mensagem. Precisamos das mãos sobre nós. Para que alguns olhos, certas coisas da nossa vida se abram, precisamos de posição de mãos. Boas mãos. Fechei. Segundo propósito é para que ele seja batizado com o Espírito Santo. Ser cheio é ser batizado. É isso que ele disse. Para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito. Alguém compreendeu? Ok. Para irmos concluir a mensagem, vou tentar auxiliar os irmãos. Ainda não falei o que é batismo no Espírito Santo, mas vou falar ainda hoje.
para compreendermos mais uma vez a grande diferença entre o novo nascimento, a regeneração com o batismo do Espírito Santo. Portanto, anote ali, você que gosta de anotar, grava bem. A regeneração ou o novo nascimento é a experiência de nós recebermos a vida do Senhor e Salvador e sermos enxertados no corpo de Cristo mediante o Espírito Santo e as Escrituras. Repito, a regeneração ou o novo nascimento é a experiência de receber vida do Senhor e Salvador. No caso, você recebe a vida de Jesus Cristo e ser enxertado, quer dizer, você é colocado no corpo de Cristo. Esse processo ocorre mediante a palavra de Deus e o Espírito Santo. É daquilo que já explicamos. Quer dizer que você vai ouvir a palavra e o Espírito Santo vai trabalhar neste processo. É aí que você nasce de novo ou é regenerado. Em outras palavras, para o nascimento de novo, você precisa de quantos elementos? 2. Quais são? Palavra de Deus e que? É isso mesmo, não tinha receio. Vou repetir. Para o novo nascimento, para a conversão, para a regeneração, todos nós precisamos de 2 elementos. Primeiro é a palavra de Deus, que é anunciada, e depois o Espírito Santo, que trabalha na palavra anunciada. Trabalha na palavra anunciada, mas também trabalha em ti para te convencer. Compreendemos isso? Amém. Muito bem. Agora, batismo do Espírito Santo. Estás pronto para anotar? Amém. Batismo do Espírito Santo é a experiência na qual o Senhor Jesus Cristo enche o crente regenerado com seu Espírito Santo. Entendeu bem como é que eu especifiquei? Vamos repetir. O batismo do Espírito Santo é a experiência na qual o Senhor Jesus Cristo enche o crente regenerado, quer dizer, a pessoa salva, com seu Espírito Santo. Compreendemos isso? Estamos em sintonia? Muito bom. Posso avançar? Ou aguardo? Aguardo? Posso repetir ou está tudo bem? Repetir qual é? Não, talvez alguém queira mais regeneração. Ok, Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é a experiência na qual o Senhor Jesus Cristo enche o crente regenerado, ou crente nascido de novo, ou crente salvo com seu Espírito Santo. Estamos em sintonia? Estamos? Amém. Ok, anote aí. O novo nascimento, ou a regeneração, garante a pessoa a vida eterna. Estamos a compreender? O novo nascimento, a conversão, a regeneração vai garantir a você a vida eterna. Estamos em sintonia? Quer dizer que quando você é salvo, você tem a garantia da vida eterna. Ninguém mais te minta. Não é o batismo das águas que te garante a vida eterna. É a salvação. Mas você precisa passar pelo batismo das águas, que é demonstração pública, visível, externa do que já ocorreu espiritualmente. A salvação, o novo nascimento, a regeneração garante a vida eterna. Ao passo que o batismo com o Espírito Santo, alguém anotou? Ao passo que o batismo com o Espírito Santo garante ao crente regenerado
ou ao crente salvo, ou ao novo nascido. Vou fazer pausa para você escrever bem. Enquanto que o batismo, ou ao passo que o batismo do Espírito Santo garante ao crente regenerado, garante ao crente salvo, nascido de novo, ela garante o poder de Deus. Você anotou? Garante o poder de Deus. Garante que o poder de Deus. Muito bem, coloca ponto ali, pula a linha. Vamos outra vez analisar o que é batismo com Espírito Santo. Escreva. O batismo com o Espírito Santo ou falar em línguas. Deixa eu dizer assim. Você está anotando, deixa eu explicar o seguinte. Quando alguém está a falar em línguas estranhas, este é um sinal externo de que ele foi batizado com o Espírito Santo. Você não pode ter sido batizado, ou alguém vai dizer, pastor, eu sou batizado com o Espírito Santo. Qual é a evidência que você foi batizado com o Espírito Santo? A evidência é falar em línguas. Quer dizer que se você não fala em línguas, você não foi batizado com o Espírito Santo. Mas isso não significa que você não tem o Espírito Santo. Vamos a compreender. Quando somos salvos, todos nós temos o Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo. Mas o batismo é um outro processo. Isso tem que ficar bem claro para todos nós. Porque há quem pensa, pelo fato de não falar em língua, não tem Espírito Santo. Há quem pensa assim, não tem Espírito Santo. E a gente que fala em línguas estranhas, o outro, como não fala, pensa que aquele que não fala não tem Espírito Santo. Não. Uma coisa é ter o Espírito Santo, a outra coisa é ser cheio do Espírito Santo, ou ser batizado com o Espírito Santo. Todo indivíduo, todo crente batizado em Espírito Santo, a evidência de que ele foi batizado em Espírito Santo ou com Espírito Santo é falar em outras línguas. Compreendemos isso? Então, quando você vai ouvir o termo, ao ler a Bíblia, sobretudo Atos dos Apóstolos, vai ouvir o termo, ou em pregações, vai ouvir às vezes o termo batismo com o Espírito Santo ou falar em línguas. Tanto eu falando batismo do Espírito Santo ou falar em línguas, eu estou a falar exatamente a mesma coisa. Porque falar em línguas é sinal de que alguém foi batizado com o Espírito Santo. Estamos em sintonia? Ok. Então anote. Falar em línguas é o sinal externo de que o crente regenerado foi cheio do Espírito Santo. Repito, falar em línguas estranhas, pode colocar entre parênteses, línguas estranhas, é um sinal externo de que o crente regenerado foi cheio do Espírito Santo. Ou, em outras palavras, recebeu a plenitude do Espírito Santo. Você vai ver essa linguagem. Cheio do Espírito Santo ou plenitude do Espírito Santo. Estamos em sintonias? Estamos, irmãos? Muito bem. Posso avançar? Adicionar mais uma coisa? Ok. Falar em línguas estranhas, eu já acabei de dizer isso, já disse naquela manhã, deixa eu dizer outra vez. Falar em línguas estranhas é a evidência inicial ou o sinal do batismo com o Espírito Santo. Repito, falar em línguas estranhas é
a evidência inicial ou o sinal do batismo com o Espírito Santo. O que eu acabei de falar, irmão Raul, coloca Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Vou precisar de esfregona. Boa pergunta. Na verdade, essa pergunta está aqui. Tá, não sei se hoje eu consigo falar, se não, terça. Na verdade, vi que o tempo ficou muito apertado, mas muito ainda para falar existe. Mas o básico em que eu quero atingir ficou um pouco apertado, mas vou chegar lá. Então, é boa pergunta e eu vou responder essa pergunta, porque na próxima semana, sobretudo terça, vou ter que falar sobre o recebimento do Espírito Santo. Em outras palavras, vou falar em como ser batizado com o Espírito Santo. Estamos em sintonia? Eu vou trazer a esfregona e vai mesmo aqui. Talvez você seja batizado mesmo agora. Nenhum de nós precisa ser fiscal do outro. Está a perceber? Nessa matéria. O próprio. Não, fique mesmo aí. Pode olhar para eles. O Espírito Santo vai fazer a obra. Por isso é que eu disse na terça: não é bom imitar, porque você pode receber um espírito do outro mundo, imitando, copiando. Os disse nas outras igrejas, né? Cassete. Choro, 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 choro. Amanhã depois chama, chama, chama. Então é choro, choro, chama, chama. Depois no terceiro dia, mumu, mumu, mumu. Então tem choro, choro, chama, chama, mumu, mumu. Só que você está a imitar alguém. Esse que está te ensinando, você não sabe se ele está a invocar quem. Você vê nossas crianças estão a assistir os bonecos, os desenhos animados. Hoje, todos os desenhos animados têm da mistério, da magia. Amém. No princípio você não está vendo nada. No meio, quando você pai já desistiu, vai entrar. Abracadabra. Você sabe esse abracadabra? Esse é grito mágico. E as nossas crianças da inocência vai falar. Só que o espírito dessa criança já está em conexão com o espírito do outro mundo. É aí que quando vamos falar desse, o tempo não nos permite, era para falar hoje, mas provavelmente eu lhe falo. A necessidade de por que temos que orar em línguas. E sobretudo, pai e mãe, por que orar para o teu filho, que você ore mais em línguas? Acho que o tempo não vai dar, menos que você aceita que eu te devo até 21. Amém. Amém. Mas aí vai trabalhar amanhã. Daqui a pouco vai sair já. Ok. Atos capítulo 2, versículo 4. O que a Bíblia diz? Vamos ler? Não, por favor, quero que todos leiam. Vamos? Todos ficaram cheios do Espírito. Stop. Todos fizeram o quê? Ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. Agora vamos ver a consequência de ser cheio do Espírito Santo. Vamos voltar a ler no princípio como? Todos ficaram cheios
Espírito Santo. Avança. E Passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. 3 coisas que temos ali. Ficaram cheios e, como resultado de ser cheio do Espírito Santo, eles passam a falar em outras línguas. Você não pode ser cheio do Espírito Santo sem falar em línguas. Eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em mistério. E quem concede as línguas não é o homem. Por isso é que línguas estranhas não são línguas ensinadas na escola. Não se aprende em nenhuma escola, não se aprende na igreja. Se aprende na escola do Espírito Santo. Quando ele vem e se te enche, ele é quem dá. Irmão, se lembra da vez eu disse, o Espírito Santo é distribuidor oficial de tudo, dos dons. E aqui está dizendo que segundo o Espírito lhes concedia aqui, é o Espírito Santo que dá as línguas. A tua língua não é igual à minha, mas eu sou o Espírito que dá. Seguimos em 1 Coríntios capítulo 12, vamos ver isso. O Espírito é quem distribuiu a cada um. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, as línguas que eu falei, eu não falo aquelas línguas. Eu me lembro, depois dali, quando fui para a igreja, era tipo arranque. Será que vai arrancar? Pegou. Mas eu tenho ideia de como, mas eu já não sei aquelas línguas. À medida que eu estou a fluir com Deus, Deus não me dá outras línguas. Há línguas que ficam, há línguas... Bom, vamos avançar, porque aí já começaria a falar a vocês os tipos de línguas e as funções dos tipos de língua. Isso você tem que pagar jantar. Isso tem que ser no resort. Não precisa falar, já falei. Vai no versículo. Você como colocou, não te disse, mas pronto. Colocaste já, deixa eu ver se o versículo confirmar. Vai no último versículo, versículo 11. Podemos ler? Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, fazendo o quê? Distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Aqui na distribuição dos dons espirituais. Em Atos dos Apóstolos, que nós vimos ali, é o Espírito Santo, capítulo 2, versículo 4, é que está nas línguas. Estamos entendendo? Não é pastor, não é bispo, não é apóstolo, não é padre, não é evangelista que dá as línguas. É o Espírito Santo que dá. São línguas que não se estudam. Não é tipo, dá uma aprender lingala, dá uma aprender quimbundo, inglês, francês. Não é isso. Quando o Espírito enche você, e aí você só assusta. Os outros são aquele para aqui não é nada. Aquele irmão, se a tua língua mesmo continua no 30 minutos mas vou te aconselhar, não fica 6 meses só no Você pode mudar do para ir em outra dimensão. Isso existem níveis. Aí nós estaríamos a falar as diferentes línguas. Eu disse já jantar, não esqueci. Nós compreendemos? Amém. Ok. Como eu falei, agora deixa que exemplificar. Prepara ali 1 Coríntios capítulo 14. Deixa só o versículo capítulo 14 ali. Capítulo 14, coloca só. Agora eu vou explicar o batismo do Espírito Santo. E agora, como a tua esposa está vendo. Esse bidão é o recipiente. E nós somos recipientes. Amém? Amém. Lembra da ilustração da terça-feira, né? Amém. Essa água, esse nível é nível do Espírito Santo. Esse nível é bem bocado, né? Não, esta tem maior em relação ao nível da terça-feira. Esse recipiente é o diácono Adilson. O bidão é o diácono Adilson. A água que está é a medida do Espírito Santo que está nele. Estamos a compreender? À medida que ele começa a buscar, querer mais do Espírito Santo, ansiar, Senhor, eu quero mais do Espírito Santo, eu quero mais, batiza-me com o Espírito Santo, enche-me, quero a plenitude, está aqui a chorar, a lamentar,
Senhor me batiza, os outros falam em língua, eu não, eu quero a plenitude, o pastor quase ensinou, eu quero a plenitude. À medida que ele está a orar, segura o microfone, ele sobe. Esse é o. Pode subir. Esse é o recipiente, é o diácono Adilson. E a água é que o Espírito Santo é simbolizado também pela água. À medida que ele está a ceia, está a buscar, o que Deus faz? Começa a aumentar. Está entendendo? O Espírito Santo está no diácono, está aqui. Está aumentando ou não está aumentando? Vamos supor, parou ali. Ele, Deus, não estou a ver nada, me batiza. Se você nunca choraram, eu chorei. Eu sei o quanto sofri para ser batizado. Aqui não, você não sofre. Isso é tudo aqui, água. Só Simão que pode entender, nosso irmão. Amém, pastor? Aí ele nada, 3 meses a orar, o Senhor não quer me batizar, ele não sabe. Esse bidão está cheio ou não está? Não, está cheio, já está aqui na ponta. Está cheio. Mas esse ainda não está pleno. O batismo do Espírito Santo, que é a plenitude, é esta água começar a transbordar, não ter mais espaço. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela está a transbordar. O que vai acontecer? Como no dia 28 vamos orar. Aí e aí o pastor vai impor as mãos, ou talvez não vai impor, vai dizer só, receba, seja cheio. E ali o que vai acontecer? Deus vai meter. E ali olha o que começa a acontecer. Aqui já ele começa a gritar, começa a regular. Esse aqui é o ato de batismo do Espírito Santo. Amém. Ser cheio e transbordar. Compreendemos o processo? Amém. Obrigado, diácono. Quer dizer que se você ainda não foi batizado, não está transbordado. Provavelmente até já é cheio. Só que você não sabe. Quem conhece as medidas é Deus. Quem vê é Deus. Irmãos, nós entendemos? Amém. Compreendemos isso muito bem? Amém. Agora, é muito importante o crente ser batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é poder, mas o Espírito Santo gera em nós poder. Amém. Pedro, que era medroso, fugia, mas quando foi cheio do Espírito Santo, Pedro se levantou naquele dia, pregou a palavra. Mais de 5.000 almas fizeram o quê? Se converteram. Vou terminar. Quero dizer que sem o batismo do Espírito Santo, a igreja não pode manifestar, ou mesmo o crente não pode manifestar o poder de Deus. Sabe por que hoje no meio da igreja há muitos crentes fracos? Por não serem cheios do Espírito Santo. Mas não se esqueça, o batismo do Espírito Santo tem que andar com a palavra. Estamos em sintonia? Falar em outras línguas, isso aqui é importante. Não saia sem pegar esse, só mais 2 itens. Falar em outras línguas é um meio de edificar a si próprio. Vamos lá, capítulo 14, 1 Coríntios, vamos olhar o versículo 2. Versículo 2, rapidinho, Lídia. O que diz? Pois quem fala em outras línguas não fala aos homens. Ok, deveria dizer primeiro isso, mas ok, vou ver aqui. Quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistério. What a shock! Anota aí bem, quem está a falar em língua fala com Deus.
Irmão, eu converso com Deus. Eu, para além de falar com os homens, eu falo com Deus. Assim, falo com Deus. Sabe como é que eu falo com Deus? Já falei agora com Deus. Aqui. Quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus. Quer dizer que quando vocês falam em línguas estranhas, na verdade elas são línguas estranhas para nós os homens, mas não para Deus. Você fala a Deus. Estamos a compreender? Ninguém entende, porque ele fala em mistério. São mistério para nós, mas não mistério para Deus. Porque Deus entende o que você está a falar. Por isso não se preocupe, porque você não está falando aos homens. Quando você estiver falando em língua estranha, você não está falando com os homens, você está falando com Deus. É a primeira coisa que você deve reter. Estamos em sintonia? Agora vamos para o versículo 4. Olha o que diz: o que fala em outras línguas faz o quê? A si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então falar em outras línguas é edificar a si mesmo. Como é que funciona? No grego esse termo, como o Novo Testamento foi escrito em grego, significa construir em cima. Quer dizer que quando você está a falar em línguas, você está a construir acima. Se você entender esse mistério que há nisso, quer dizer, você está a edificar, você está a colocar estrutura espiritual no seu próprio corpo. O teu espírito humano começa a ganhar estrutura, ganha peso. Esta mesma palavra que edifica a si mesmo significa o que em inglês diz recharge, recarga. É isso aqui. Quer dizer que quando você está a falar em outras línguas, você está a se recarregar. O que acontece com nossos telefones? Depois de um certo tempo, você tem que fazer o quê? Esse meu, a bateria faz 3 dias. Então só carrego depois de 3 dias. Se eu não te recarregar, o que vai acontecer? Desliga. Então não tem como funcionar. É assim o nosso espírito. Você precisa recarregar. E a forma de recarregar é falar em línguas. Você começa a edificar a si próprio. Vai para o versículo 14. O resto que ficou, fica na terça-feira. Amém? Versículo 14. O que é que diz? Porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Quer dizer que orar em línguas, ou seja, quando você está a orar em língua, você ora bem. A boa maneira de você orar é orar em línguas. Vamos abrir, não é segredo, não digo segredo, não é mistério. Quando eu estou orando pela igreja, sempre que eu vou orar pela igreja, por essa igreja, sempre que eu vou orar por cada um de vocês, eu não oro em português, orar em entendimento. Orar em entendimento e orar na língua dos homens. Português, inglês, naquela, chope, ricongo, lingala, português, francês. Esse é orar em entendimento. Quando eu vou orar pela igreja de forma geral e por cada pessoa de modo particular, eu oro em línguas. Por exemplo, eu não sei o que está se passando com a irmã Zali. Eu não sei o que está se passando com o irmão Jaime. Não sei o que está se passando com o irmão Simão. Não sei o que está se passando com o irmão Mário Cadila. Está percebendo? Amém. Mas quando eu vou orar em línguas, o Espírito Santo me leva a orar bem e me leva a fazer uma oração perfeita em função do que alguém aqui está a atravessar. Tempo acabou. Amém. Coloca Judas 20. Judas só tem um capítulo. Judas 20. Não terminei. Dessa vez cedo. Vai aprender uma coisa extraordinária que vai revolucionar a tua vida. Irmão Nelo, não fala. Amém. Vós, porém, amados,
amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Quando você está orando no Espírito Santo no ministério, você vai edificar a tua fé. Quando você está sentindo toda hora fraco, a forma de você se sentir forte, ganhar força, é charamato, rocarabarribarama. Deixa eu te dar um segredo. Antes de ontem, eu estava bem arrebentado. Ultimamente eu já não venho já arrebentado. Não, isso é verdade. Bem arrebentado. Olhei pela hora, era acho que 23h30. Depois Lisa me abandonou na sala, foi embora dormir. Eu disse, deixa-me só orar 5 minutos, estou mesmo cansado, vou dormir. Dobrei o joelho na sala do sofá. Pai, eu te agradeço. Muito obrigado. Peguei o telefone, louvor. Shashira, manto, rubri, mande, marubra, que te manda minha, manda, maca, tudo, mama, eu mama. E é que tá marima, romen da bracata, rima, moromana. Mano, quando assustei 1 hora. Quando saí da sala, entrei no quarto das crianças. Mande, lembra, de mambrão, de cada. Quando estou indo para o quarto para dormir, 2 horas. Para quem estava arrebentado, línguas estranhas. Não, pastor, não consigo orar 10 minutos. É batizado com o Espírito Santo. Começa só. Vai ver se arranque. Vai ver, irmãos. Não terminamos, mas para hoje que Deus te abençoe. Em nome de Deus.